Maravilha, né, irmãos? Mais uma oportunidade de estarmos ouvindo a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Amém? E diz assim a palavra de Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Nós lemos aqui um versículo que nos mostra a grande dependência que o homem tem de Deus. O homem necessita totalmente do Senhor. Talvez alguns irmãos podem pensar, mas o irmão veio me dizer que eu dependo de Deus. Talvez muitos já tenham no seu coração isso, essa dependência, né, de Deus, eu dependo de Deus. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, talvez na prática, muitos de nós não temos mostrado dependência de Deus no nosso dia a dia. E nós vamos falar um pouco disso, de depender de Deus. A própria ciência nos fala que o homem precisa de 4 coisas para viver. A ciência. Eu estou falando da palavra de Deus ainda. A ciência, ela afirma que o homem precisa do ar, da comida, da água e da luz. Esses 4 elementos é necessário para que a vida, não só de nós seres humanos, mas também para as outras espécies, plantas, os animais, tudo. Esses 4 elementos é o suficiente. Isso diz a ciência. Mas nós vamos ver o que a palavra de Deus afirma em relação a isso. Nós já acabamos de ler aqui que Deus, quando criou o homem, ele soprou em seus narizes o fôlego de vida. Então, aí já é uma das primeiras alternativas, também dita pela palavra do Senhor. O homem precisa do ar, do fôlego. Sem esse fôlego, não tem como sobreviver. Mas o homem também precisa de comida. A ciência fala isso. E a palavra de Deus também nos revela que Jesus Cristo é o pão da vida. Então, logo, a palavra de Deus também está afirmando
que o homem, a vida no geral, precisa de alimento. E a palavra está afirmando que Jesus é o nosso alimento. Jesus é o pão da vida. Aquele que vai até ele terá comida. E uma comida que vai o saciar. Uma comida que vai ser suficiente para nós sobrevivermos. Então, a ciência diz, e nós vemos aqui a palavra de Deus também afirmando: o homem precisa do ar, do fôlego de vida, e precisa da comida. Jesus, o pão da vida. E isso nós podemos confirmar lá em João 6,35. Não vou abrir aqui para não tomar muito tempo, mas os irmãos querendo confirmar, podem ler em João 6,35. Mas a ciência fala também da necessidade da água. E é curioso, quem é a água da vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a água da vida. E ele nos fala que aquele que for até ele não terá sede, mas uma fonte de água brotará do seu ventre. Que maravilha, né, irmãos? Que tremendo. Então, tudo nós estamos vendo aqui também na palavra de Deus. A ciência nos fala que 4 elementos é o suficiente para que nós possamos viver. E ela também fala sobre a luz. E quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Sobre Jesus, a água da vida, nós podemos confirmar em João 7, 37 e 38. E sobre Jesus ser a luz do mundo, João 8, 12. É evidente que em muitos outros textos da palavra de Deus, nós podemos confirmar isso. Mas separei esses textos aqui, que achei o suficiente. Eu gostaria de, então, começar a levar a igreja a pensar sobre esses elementos. O ar, o fôlego, a comida, o alimento, a água e também a luz. O que poderíamos fazer sem esses elementos? Estaríamos perdidos. Mas por que ficarmos perdidos se Jesus é todos esses elementos que nós acabamos de ver aqui? Jesus é o ar que nós respiramos. Jesus é o alimento que nós precisamos. Jesus é a água que nós também necessitamos. E logo Jesus é a luz que nós precisamos. Esses elementos são essenciais para a vida. E nós, para termos a vida, precisamos unicamente ir a Jesus. Porque Ele tem esses elementos para nos dar.
Quando nós falamos aqui nesse último, Jesus, a luz do mundo, e é claro que nós podemos entender que quando falamos de luz, claridade, o fogo, o calor, tudo isso entra na palavra luz. E eu te pergunto, por que será que Sadraque, Mesaque e Abednego escaparam da fornalha de fogo? Eu não tenho dúvidas que naquele momento, aquele elemento, ele não ia queimar aqueles homens que estavam em Jesus. Então, até o fogo, ele pode não nos consumir se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos no Senhor, nós vamos estar seguros. E quando nós olhamos também para os demais elementos, por que não citar aqui a comida, o alimento? Quantas vezes nós vemos na palavra de Deus, em passagens, que Jesus alimentou muitas pessoas com pouca comida. O que significa que quando nós somos alimentados do verdadeiro alimento, Ele vai nos saciar. Não importa se é pouco ou se é muito. Se for realmente do alimento verdadeiro, Ele vai nos saciar. Os irmãos já pararam para observar que essa questão de alimento é muito séria. Tem pessoas que às vezes não podem comer tal coisa, que é arriscado até ele morrer. É algo muito sério, irmãos. Às vezes você vê uma pessoa não podendo se alimentar de algo que você acha uma maravilha. E algumas pessoas não podem. Mas o interessante é que de Jesus todos nós podemos nos alimentar, que vamos ter vida e vida com abundância. Do alimento Jesus Cristo nós podemos nos alimentar sem medo. Todos nós. Todos nós podemos nos alimentar desse alimento. Jesus Cristo, o pão da vida. Não nos fará mal, pelo contrário, nos fará bem. Seremos curados se houver alguma enfermidade. Seremos restaurados, seja qual for o problema, a situação que estivermos vivendo. O alimento Jesus será maravilhoso para nós. Então, por que nós não corrermos atrás deste alimento? Por que não irmos até este alimento? E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos apenas ir. Que vai ter desse alimento com abundância para nós. Aquele que for a Cristo, ele vai achar refúgio. Ele vai achar refúgio. Então, muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós deixamos
de procurar esses elementos que nós vemos aqui na palavra de Deus, que é o necessário para que o homem sobreviva. Mas o ser humano, irmãos, ele parece que esquece que ele tem em suas mãos a resposta para ele ser um vencedor. Eu gosto sempre de falar aqui, quando eu tenho oportunidades para trazer a palavra de Deus, que a nossa vitória não depende mais do Senhor. A nossa vitória depende de nós, das nossas escolhas, de nós tomarmos a decisão certa, de nós realmente procurarmos o alimento adequado, de nós bebermos da água da vida, de nós procurarmos o ar, o fôlego de vida no lugar certo, e de nós andarmos na verdadeira luz que clareia o nosso caminho. Tudo que Jesus precisava fazer, ele fez. Um dia, ele desceu a esta terra, sofreu a morte de cruz, para que através da sua morte, nós tivéssemos vida. Então, o que é que Jesus precisa fazer mais por nós? Existem muitas pessoas ainda querendo algo de Cristo, mas tudo que você necessita, Cristo já te deu. Cristo já nos deu. O que precisa é nós tomarmos uma posição como servos do Senhor e pegar o que nos foi dado. É simples, irmãos. É muito simples. O que mais nós vemos são pessoas clamando pelo milagre: Senhor, faz um milagre na minha vida, age nessa situação, age naquela outra situação, mas quando é para fazer realmente o que precisa fazer, não faz. Eu acho difícil que Cristo resolva a nossa situação se nós ficarmos de braços cruzados, se nós ficarmos esperando e não agirmos. Ele põe tudo em nossas mãos, dá tudo que nós precisamos e nós ainda ficamos esperando por Ele ainda. Talvez um pouco de ingratidão, é isso que podemos dizer. Ingratidão. Recebemos tudo do Senhor, mas até para pegar as suas bênçãos, até para receber as suas promessas, nós não agimos. Nós ficamos parados, quietos. E nós precisamos mudar esse quadro. A bênção do Senhor está pronta para todos nós. Será se não conseguimos compreender
que Deus quer o nosso bem? Deus não quer que ninguém se perca. Por esta razão, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Ressuscitou e está à destra de Deus. E Ele está aguardando a decisão de cada um daqueles de quem Ele morreu. Morreu por mim, por vocês, por toda a humanidade. Mas é preciso nós irmos até Ele. É preciso nós tomarmos a decisão e entendermos que não podemos esperar. Temos que abraçar. Temos que correr atrás. Temos que procurar receber tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Então, tudo que Cristo nos deu, aquilo que nós não temos ainda, é porque nós decidimos não pegar. É simples assim. Ou você acha que Jesus, Ele quer que você se perca. Ele quer que você tropece. Jamais. O que Jesus deseja é que todos nós cheguemos ao céu e venhamos estar com Ele por toda a eternidade. Porque foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para dar a cada um de nós esta rica oportunidade. Agora cabe a nós tomarmos a decisão. E nós vemos aqui que Jesus é o ar que nós respiramos. Nós vemos aqui que Jesus é a comida que nós necessitamos. Nós vemos aqui que Jesus é a água que nós também necessitamos. Nós vemos aqui que Jesus é a luz que nós necessitamos. Ou seja, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. E não dá para entender quando nós vemos alguém tão dependente de outro e não procurar, e não tentar se aproximar o máximo que puder daquela pessoa. Então vamos, irmãos, nos aproximar de Cristo. Nós dependemos dEle. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então a solução é aproximar de Cristo. Aproximar daquele que somos dependentes. Dependemos dele para tudo. Dependemos dele para tudo. Então, por que não nos aproximarmos dele com todas as nossas forças? Mostrar isso mesmo com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver. Mostrar que queremos realmente estar perto do Senhor.
Que Deus venha abrir as nossas mentes e que nós possamos compreender isso, irmãos. Se nós dependemos tanto de alguém, por que não nos aproximarmos cada vez mais dele? E não podemos esquecer o que precisamos fazer para nos aproximar de Cristo. A palavra dele está nos orientando o que nós precisamos fazer para nos aproximar dele. Não é simplesmente dizer, eu vou me aproximar de Cristo, eu vou estar perto de Cristo. Mas precisamos realmente mudar muitas coisas nas nossas vidas para que realmente venhamos estar perto dele, perto daquele que nós somos totalmente dependentes. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos compreender esta palavra. E eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.